Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, você está no canal que dá dicas de leitura. Aqui o tema é História das Religiões, Filosofia e Religião, Literatura e Religião, sem valor apologético, tá? E estamos lendo então, né, lendo brochura aqui que é Teologia, tá? Teologia do Anglicano, ok? Tá? Já falei desse livro aqui, vamos continuar. Estou na parte de sacramentos, semana que vem eu termino, tá? Eu vou comentar o que eu achei da parte de sacramentos. Ah, são 7 sacramentos, são 3 sacramentos, são 2 sacramentos. O que é sacramento? E aí muita gente fala assim, mas eu não leio teologia, não tenho tempo, eu leio a Bíblia. Aí você, mas qual Bíblia? Você é Bíblia católica, protestante, ortodoxa, etíope, armênia, cópita, qual Bíblia? Qual tradição que você lê? Você lê as Almeidas, você lê a católica, a CNBB, a pastoral, a Novo Mundo, né? Então, qual tradução, né? Então, e outro vídeo que eu falei sobre as traduções da Bíblia, eu falei assim, vamos falar sobre a ordem de ler os livros, né? Porque a ordem dos livros da Bíblia é diferente, por exemplo, as cartas de Paulo. Romano foi a primeira carta que Paulo escreveu, São Paulo escreveu. Possivelmente Romano é as últimas cartas, né? Mas está em primeiro pela extensão, tá bom? Aí vamos fazer uma ordem das leituras das cartas de Paulo. Beleza, então vamos fazer uma ordem, tá? Seguinte a Bíblia Ave Maria aqui, que eu peguei a cronologia, a ordem de leitura da Bíblia. Antes de você ler a Bíblia, que você, não sei nada sobre a Bíblia, então é um livro bem enciclopédico, bem básico, tá? Não é um livro religioso, não é um livro teológico, tá? Esse aqui é um livro de teologia, tá? Para quem estuda teologia, esse aqui mais específico, tá bom? Agora esse aqui não, esse aqui é um público, né, curioso, enciclopédico, bem básico, eu não sei nada de Bíblia, indicado esse aqui, porque ele vai falar a época, personagens, até um aspecto literário, tá? Porque esse não é um livro religioso, tá? Então eu gosto da Bíblia que é literatura. Muita gente lê a Bíblia como literatura, tá? Não é questão de fé. Teologia já se espera que tenha, né, um interesse de fé, tá? Mas esse livro é interessante porque vai debater inclusive as diferenças da Bíblia cristã para a hebraica que nós vamos falar aqui. A ordem dos livros que está na Bíblia hebraica para a cristã é diferente, tá? Então, se você pegar outras Bíblias, você vai ver diferença. Na católica, por exemplo, da CNBB, você vai ter os deuterocanônicos. Deuterocanônicos que estão desde o sínodos lá do século IV, tá? E foi confirmado pelo Concílio de Trento no século XVI. Então, é chamado de apócrifo para o Lutero, né? Lutero queria tirar Esther também do Rio Cânone, tirar Epístola de Tiago, né? São Tiago também, então essas coisas aí acontecem. Mas a ordem na Bíblia hebraica é diferente da Bíblia cristã, tá? A Bíblia cristã, por exemplo, vai fechar com os pequenos ou menores profetas, né? Mas na Bíblia hebraica, né, a Tanar, nós temos os profetas, tanto os grandes como os pequenos, né, misturado com os históricos e com os menores. Tá? Então, na ordem da Tanar, que é a Bíblia hebraica, você tem a Torá, que é a lei, que aí é o Pentateuco, né, os 5 livros. Depois você vai ter o que a gente chama de histórico na Bíblia cristã, que aí vai ser o Josué, Juiz, Samuel e Reis. Um livro único, tá? Não tem primeiro e segundo Samuel, não. Só Samuel e só Reis. Depois Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? E aí vai ter os 12 menores, tá bom? Depois você tem o Ketuvim, que é os escritos, aí vai ter os sapiens, que a gente chama de sapienciais aqui nessa Bíblia católica, ou cristã, né? Os sapienciais, que aí é Salmo, Provérbios, Jó, né? E vai ter os rolos Meglot, né? Que aí são lidos durante as festas. Então você vai ter os cantares, o Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes, tá? Tem o Eclesiástico, ou Sirasta, que é outra coisa, tá? E aí você tem outros, que é o Daniel não está nos profetas, Daniel está aqui nos outros, e aí Esdras, Neemias e Crônicas. Então, na Bíblia, por exemplo, a católica, tá? Crônicas vai estar junto com Samuel, Reis, aí vai estar primeiro e segunda Crônicas, né? E vai fechar com os profetas, né? Ao contrário, a gente viu aqui que os profetas ficam no meio. Então, na Bíblia hebraica, Torá, Nebiim e Ketuvim, ou seja, lei, profetas e escrito. Então já tem essa diferença aí, tá? E lembrando que se você seguir nessa Bíblia aqui, você vai ter as diferenças, tá? Por exemplo, aos 5 livros de Salomão. Lá quando você vai lá no século IV, tá lá, os 5 livros de Salomão. O que é os 5 livros de Salomão? Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Sabedoria e Sirasta. Daí já inclui os dois que não estão no cânone hebraico, tá? Então esses livros não estão, por isso que o Lutero usou esse critério. Não está no cânone hebraico, então não vou colocar, tá? E os 2 livros de Esdras, que é Neemias, né, que é um livro só, e os 4 livros de Reis, tá? 4 livros de Reis. Mas quais são os 4 livros de Reis?
1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, tá? Então essa diferença aí dos cânones. E a ordem, tá? A ordem então que você vai ler a Bíblia. Então lá, então você vai ler Pentateuco, obviamente, depois Josué, Juízes, Samuel e Reis, tá? E aí você já vai nos menores, profetas menores. Vamos para Amós, Oséias, Isaías. Isaías que são possivelmente 3 autores. Então a gente fala Isaías 1, Isaías 2, Isaías 3, tá? Mas é dentro do próprio livro de Isaías, tá? Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Abadias, Isaías 2, que é a segunda parte do livro de Isaías, né? Considerando. E aí tem aquelas considerações também, mas Daniel também é um livro em 3, ou seja, são 3 autores, né? Durante um século que foi escrito Daniel, possivelmente um dos últimos livros, juntos com Neemias, Esdras, Crônicas, Macabeus, né? E Macabeus, que na Bíblia Católica está em históricos, né? Tá, aí, Isaías, segunda parte. Aí você vai para Crônicas, Neemias e Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Isaías, terceira parte de Isaías, tá bom? Depois vai Malaquias, Joel e Jonas. Tá? E aí Salmos você pode ler, né? Porque os Salmos é desde a época do rei Davi até depois do cativeiro, tá? Depois da Babilônia, depois do período persa, né? E aí você vai ver Ruth, Tobias, Judite e Esther. E aí tem essas considerações sobre esses livros, são históricos, né? Então, os critérios mudam, né? Porque você vai considerar alguns são históricos, outros são poesia, né? Então, alguns não são considerados. Agora, por exemplo, Lutero queria tirar Esther também, tá? E aí não só Tobias, Judite, Macabeus, etc, tá? Provérbios, Eclesiástico, Sirácida, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, né? Sabedoria, que também não é do cano hebraico, Baruque, não é do cano hebraico, e Daniel, que tem trechos que são e não, tá? Tem trechos que, então por isso que eu falei, que tem Daniel são pelo menos 3 em 1, tá? Igual Isaías. Macabeus, tá? Macabeus também, que é mais Macabeus não é histórico, mas tem umas coisas em crônicas também, né? Então, se você usar o critério, esse critério para Macabeus, então crônicas que reescreve Samuel e Reis, né? Então eu vou colocar o Macabeus, então coloca crônicas, né? Então, muito bem. Então esse aqui está aqui, estamos na Antiga Aliança, tá? O Antigo Testamento. Essa Bíblia contém tudo. Eu gosto mais de ler o Antigo Testamento nessa aqui. Não sei porquê, tá? Quando eu vou para o Novo Testamento, aí tem a Bíblia Católica, eu gosto mais da pastoral, vou mostrar a pastoral aqui. O Novo Testamento tem livros que não foram incluídos, porque é questão do cânone, por exemplo. Eu dou a dica aqui dos padres apostólicos, primeiro, do Patrística, que tem o pastor de Hermas e tem o Didaquê ou a Didaquê, tá? Pode usar ou Didaquê ou Didaquê, que eu já vi esses dois tipos. Que é o primeiro catecismo dos apóstolos, tá? A instrução dos apóstolos. E a gente vai falar em outro vídeo só sobre isso aí. Para os evangélicos, são 4, né? 3 mais 1, porque são sinóticos mais João, tem uma dica aqui de leitura, um autor evangélico brasileiro, né? Então, para falar, você está falando só de um autor evangélico que fez aquela ideia clássica de fazer a harmonia dos evangelhos. Você pega os 4 evangelhos, entrelaça cronologicamente, tá? Então ficou interessantíssimo o que ele fez aqui. Já fizeram outras tentativas, tá? Desde o século II fazem essas tentativas aí, Tatiane, né, se não me engano, faz isso, que é de unir os 4 evangelhos e tentar suprir algumas incongruências, incoerências, né? Até porque ele tem que manter a narrativa da inerrância bíblica, que é um outro conceito que eu nem vou entrar aqui hoje. Tá? Então, o evangelho, como tem só a Bíblia, né? O protestante só tem a Bíblia, então ele tem que se aferrar mesmo. E não pode ter inerrância na Bíblia. Tá? Não pode ter errância na Bíblia, tem que ser inerrante. A Bíblia não pode ter controvérsia, não pode ter controvérsia. Tá? Muito bem, então vamos lá. Só uma pausa aqui. Muito bem, então vamos lá para o Novo Testamento, Nova Aliança. Então você tem Mateus, Marcos e Lucas e Atos. Tá? Então esses foram escritos mais ou menos no mesmo período. Então, né? Gosto muito de ler aqui o Novo Testamento. Na pastoral, não sei porquê, talvez algum dia eu descubra, tá? Então, Mateus, Marcos e Lucas, Atos, e aí, se você quiser ler junto, para comparando, tá? Então, não é católico, tá? Isso aqui, protestante, evangélico. E aí você vai ler as cartas de Paulo. Qual a ordem que você vai ler as cartas de Paulo? Não é Romanos, tá? Romanos é difícil, Hebreus, nem sabe se é de Paulo mesmo, né? Tem a controvérsia, uns falam que é, outros falam que não é. Não fecharam a questão. Então você vai ler 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, tá? E depois Gálatas e Filipenses, depois aos Coríntios, 1º e 2º aos Coríntios. Depois você vai ler Colossenses, Efésios, né? Filipenses, ou Filipenses depois, né? Então você pode ler Filipenses antes de Coríntios ou depois de Coríntios, tá? Filemão, Tito,
Depois Romanos você deixa, né? Romanos você deixa ali mais pro final, e Timóteo e Hebreus, que não se sabe se é de Paulo, tá? Então essa ordem aí. Romano, mas deixa mais pro final, tá? Porque Romano tá primeiro lá, mas Letras São Adolescente, Coríntios, tá bom? Depois você deixa o Romanos, que é mais teológico. As cartas católicas, que são de Tiago, Pedro, Judas e João, e o Evangelho de João e a Revelação, que é Apocalipse. Tá? Então deixa lá pro... Tá? Vai ler Hebreus lá pro final, vai ler João lá pro final. Então, porque... Agora, é interessante que João, algumas leituras, né, casadas de Evangelho igual esse aqui, coloca João primeiro, porque João, o verbo se fez carne, então, no princípio, né, então... Pois é, mas aí o João já espera-se um certo apuro teológico, tá bom? Então, né, assim, acho que você tem que ler pelo menos o Evangelho, os 3 primeiros, 2 vezes, né? Lê bastante aí o Lucas, o Atos, né? Depois você lê uma coisa de Hebreus, aí você vai no Evangelho de João, porque, né, tem conceitos da Trindade, por exemplo, que se você ler só os 3 primeiros, os ebionitas, por exemplo, não tinham o conceito de trindade, tá? Jesus é um profeta, é um Messias, mas não tem ideia de divindade de Cristo, por exemplo, né? Então essa é uma ordem interessante, para ver o que mais que eu anotei aqui de... tá. E as diferenças, tá? As diferenças, mas isso aqui não vai ser possível falar tudo hoje, não, porque são detalhes que eu acho interessante. Eu ia comentar nesse livro aqui uma coisa interessante que ele fez. Como ele fez uma colagem, né, da paixão, né, da Semana da Paixão, ele fez uma colagem dos julgamentos. Aí ele considerou, eu acho interessante isso aqui, que eu não tinha pensado nisso, né? Os julgamentos de Jesus, né, nessa obra aqui, que seria 7 julgamentos que ele passou. O julgamento religioso, com o sumo sacerdote, o julgamento sacerdotal com Caifás, depois no terceiro com o sinédrio todo, né? Depois ele teve um penal, que é com Pilatos, o governador, né? Teve um político com Herodes lá, que o Herodes falou, né, não falou nada com Herodes. E depois o sexto com Romano, que aí o Pilatos, né, lavando a mão e entregando para o popular, que é o sétimo julgamento. Tá? O popular é aquele que eles preferiram libertar o Barrabás e crucificar Cristo. Tá? Interessante como é que ele faz. Porque isso é possível você fazendo a colagem, tá? Das cenas. Tá? E aí ele tenta resolver algumas questões aqui, por exemplo, tiveram 2 momentos no templo, né, a limpeza do templo. Alguns colocam que foi no início da pregação, outros foi no final. Tá? Por exemplo, João coloca no início, e aí fecha com a ressurreição de Lázaro. Já nos sinóticos, não. O maior impacto foi a limpeza do templo, lá expulsou os cambistas. Né? A questão de quando ele ressuscita, ele fala, vocês ficam na Galileia ou vocês esperam até o Pentecostes? Então, inserindo o episódio na Galileia, que é aquele final epílogo do João 21, então eles foram na Galileia, encontraram Jesus e voltaram para Jerusalém e ficaram lá, depois da ascensão, esperando o Pentecostes. Tá? Então, a forma de colar. Só é possível entender isso com essa colagem que você lê os 4 evangelhos juntos. Tá? Não é você primeiro lê um, depois não. Você lê os 4 evangelhos colando no outro, que é chamada harmonia dos evangelhos. Né? Nem sempre é possível, mas por quê? São 4 visões diferentes, tá? do mesmo evento. Seria estranho se todos eles falassem a mesma coisa, aí um copiou do outro, né? Mas aí tem aquela hipótese, né, que tinha um, e aí, né, que tinha lá que foi base para o outro, que aí Lucas emendou um pouco de Mateus e Marcos e fez de Lucas, tá? Então, hipóteses sobre... Aí seriam só sobre os evangelhos. A ordem de... Tá? Então fica aí a dica, se você não sabe nada sobre Bíblia, não tem nem ideia do que é, então aqui é um livro bem básico, tá bom? Não vai pegar uma teologia, não faça isso, tá bom? Depois você lê a Bíblia umas 3 vezes, você vai brincar de ler teologia, que isso aqui, tô um ano tentando ler esse livro, tá bom? Não tem formação em teologia, então... E tem gente que fala que lê só a Bíblia, interpreta e está bem, né? Olha que complicação, tá? Tem gente que fala assim, só lê a Bíblia. Qual Bíblia que você lê? A protestante, a católica, qual a tradução que você lê? Então, complicado você falar que só lê a Bíblia, tá bom? Aí como é que você vai interpretar? Que chave você vai interpretar? Que alegorias você vai usar, tá bom? E aí, esse canal é para isso, tá? Dando dicas de leitura pelas provações que eu mesmo sofro, né? Ou seja, tentar entender como é que é a construção da Bíblia, que não é um livro que é o pronto, tá? O livro foi construído historicamente, tá? Não deixa de ser sagrado por isso, mas você tem que entender a tessitura da escrita bíblica pelas características literárias e também sacras, né? Porque é um livro sacro, é um livro sagrado, mas é também um livro literário, né? Salmos são poesia, por exemplo, tá bom? É isso aí, obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.